Primeiro, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Muita luz para você e muita luz para todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando, do Ministério Deus Vivo, e são 3h33 da manhã, e nesse horário eu costumo orar por aqueles que acompanham o ministério, ao meu ministério. Então eu quero orar por aqueles que solicitaram oração pelo Message, pelo WhatsApp, pelo YouTube. Mas antes de orar, quero trazer aqui uma palavra de reflexão. Está escrito que antes que o povo de Deus viesse orar ao Senhor, o Senhor haveria de respondê-los. Está escrito, antes que eles orem a mim, eu lhes responderei. Então, antes que nós venhamos orar, antes de nós orarmos, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, para o seu coração. Glória a Deus. Quero nesse momento ler aqui 2 passagens bíblicas que o Senhor falou ao meu coração antes de entrar aqui ao vivo pela live. Você que está me assistindo pelo YouTube, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações, para que assim, quando eu postar vídeos pelo canal, você seja avisado, seja notificado, seja avisado. Você que está me assistindo pelo Facebook, se você não me segue, tem a opção de você me seguir. Falando em seguir, né? Meu outro Facebook ainda não consegui ter acesso, né, ao perfil 1. Então, por enquanto, estou utilizando o perfil 2. É esse aqui que eu estou fazendo a live no momento. Então, eu quero deixar aqui uma palavra para o teu coração. Quero ler 2 passagens bíblicas. A primeira se encontra em Mateus capítulo 5. E eu quero ler aqui Mateus capítulo 5. Quero ler aqui a palavra aqui. Deixa eu só achar aqui o versículo aqui. Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus 5, 37. Aqui é Jesus Cristo falando. Escute com atenção. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Jesus Cristo, para que nós possamos entender essa fala de Jesus, versículos anteriores, por exemplo, Jesus aqui a partir do versículo 34, ele diz aqui, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurareis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então Jesus está falando de voto, ele está falando a respeito de juramento. E o versículo 37, Jesus ele fala, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Aí o Espírito Santo fez com que eu fosse lá em Lucas capítulo 14,
versículo de número 28. Lucas 14, 28. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Aí vem agora o versículo 33, né? Estou em Lucas, capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele se degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos ouça, para ouvir, que ouça. Então Jesus ele está falando da questão do discipulado. Jesus está falando a respeito do fato de que a pessoa que crê nele deve ponderar, deve pensar. Eu até quero ler aqui para você a nota de comentário. Diz aqui a nota de comentário: o preço do discipulado. Diz aqui, ó: Jesus ensina que aquele que deseja segui-lo e ser seu discípulo deve resolver primeiro se está disposto a pagar o preço disso. O preço do discipulado verdadeiro é abrir mão de todos os relacionamentos e posses, isto é, tudo quanto temos, família, nossa própria vida com suas ambições, planos e interesses. Isto não significa que não devemos abandonar tudo quanto temos, mas que tudo quanto temos deve ser colocado a serviço de Cristo e sobre a Lucas, por exemplo, aqui a partir de Lucas capítulo 14, versículo aqui, ó. Eu quero até ler aqui a epígrafe, né, o título a respeito dessa parábola, né, a parábola acerca da providência. Ao versículo 25 diz: ora, iam com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Aí diz a nota de comentário: a palavra aborrecer neste versículo, o que Jesus requer aqui é que nossa lealdade e amor a Ele sejam superiores a todos os demais vínculos em nossa vida, inclusive os da nossa própria família. Então Jesus Cristo... Bem, eu vim aqui para fora, né, porque o sinal lá dentro está péssimo, né? Por enquanto eu não estou usando o sinal do Wi-Fi, estou usando o sinal da internet de dados móveis, então eu vim aqui para fora. Então Jesus Cristo, ele fala, ele diz que aquele que não aborrecer, né? Quando ele fala aborrecer, ele está dizendo no sentido de amar menos. Amar menos. Amar menos o pai, a mãe, a esposa, os filhos. Mais, no caso, menos
Amar menos, quando fala amar menos, quando fala aborrecer, está falando amar menos. Ou seja, não querer amar pessoas ou coisas mais do que a Ele, do que o Senhor. O Senhor, ele tem que ser o primeiro. Quando fala ali, né, de senta, calcula, pondera, para ver se você tem condições de terminar a construção. E aí em seguida Jesus fala, né, ver se a pessoa tem condições para ir para a guerra, para enfrentar o exército inimigo. Jesus, ele está querendo dizer o seguinte, que há um preço a ser pago, que é o preço da renúncia. É o preço da renúncia. Ser discípulo de Jesus Cristo, ser do Senhor Jesus, requer renúncia. Tanto é que ele diz, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e a cruz é símbolo de missão, e a missão que ele tem para nós é essa, que nós não venhamos amar pessoas ou coisas acima dele. Ele tem que estar acima. Ele tem que estar acima. Aí lá em Mateus, que foi a primeira passagem que eu li, Jesus ele fala a respeito do voto, da promessa. Ele fala sobre o juramento. Jurar é prometer, é fazer um voto. E Jesus ele fala, seja o vosso falar sim, sim e não, não. Porque se passar disso é de procedência maligna. Eu, por exemplo, eu fiz um voto. Aliás, toda pessoa que entrega a vida para Jesus pode-se dizer que faz com Jesus o que? Um voto, uma promessa. A pessoa, quando se batiza, por exemplo, nas águas, desce as águas batismais, e a pessoa ela confessa Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, essa pessoa, ela fez o quê? Uma promessa, ela fez um voto, ela fez uma aliança, ela fez um pacto com Deus. E Jesus ele fala, né, que o nosso falar tem que ser sim, sim ou não, não. A palavra diz que se o justo recuar, a alma do Senhor, a minha alma não terá prazer nele. Se o justo recuar, a minha alma não terá prazer nele. E Jesus Cristo ele disse, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Ou seja, não é digno de ter acesso ao reino. Não é digno de ter a vida eterna, de estar para sempre com Ele. Então, o que eu entendo dessa palavra? O que o Espírito Santo falou ao meu coração quanto a essa palavra? Porque o Espírito Santo falou comigo, Deus falou, ministra essa palavra. Ministra aos que acompanham o teu ministério, aos que estiverem assistindo, ministra essa palavra. Sim, sim ou não, não. Se passar disso, é de procedência maligna. O Espírito Santo falou comigo assim, a pessoa, ela pondera, a pessoa, ela reflete, ela pensa, ela calcula, mas depois de ela pensar, depois de ela calcular, depois de ela ponderar, qual é o próximo passo? Decidir. Jesus, ele contou a parábola da providência. É interessante, né? Parábola da providência. Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E a palavra prudência significa dedicado. A palavra prudência significa dedicado, se dedicar. E Jesus, quando ele fala assim, aquele que não aborrecer pai, mãe, esposa, filhos, não é digno de mim, ele quis dizer o seguinte,
aquele que se dedicar mais aos seus projetos, aos da sua casa, aos da sua família, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não quer que a pessoa abandone a família. Jesus não quer que se rejeite o marido, a esposa, o pai, a mãe, os filhos. Mas Jesus não quer que a pessoa coloque qualquer pessoa ou coisa acima dele. Jesus não quer. Tem pessoas que falam assim, por exemplo, o maior ministério do cristão é a família. O primeiro ministério é a família. É verdade, a palavra diz, aquele que não cuida dos seus, negou a fé. E é pior do que um infiel. Mas, quando a palavra fala cuidar dos seus, isso é obrigação. É obrigação do cristão, cuidar dos seus. Mas Jesus deixou bem claro que não podemos colocar a família acima dele. Não podemos colocar nossos projetos, as nossas ambições, desejos acima dele. Quando você entrega a vida para Jesus, todas as decisões, todas as escolhas têm que ser pautadas segundo aquilo que ele fala conosco através do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. Jesus Cristo, por exemplo, quando esteve diante de Nicodemos, Jesus Cristo, ele disse: assim como não sabes de onde o vento vem, para onde o vento vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu costumo dizer que a pessoa que entrega a vida para Jesus, ela não tem vontade própria. Vou repetir. A pessoa que entrega a vida para Jesus, ela não tem vontade própria. Não que ela não tenha livre-arbítrio, porque ela pode decidir a qualquer momento a querer deixar de servir ao Senhor. Mas uma vez que ela entrega a vida a Jesus Cristo, lembrando que Jesus Cristo não é apenas Salvador, ele é Senhor. E Senhor, você sabe, né? O Senhor é aquele que manda. O Senhor é aquele que manda. Antigamente se falava, né? Quem é o dono dessas terras? Quem é o Senhor dessas terras? Então Jesus é Senhor. A pessoa não pode receber Jesus Cristo apenas como Salvador, querer Ele apenas como Salvador. Mas a pessoa precisa ter Jesus Cristo como seu Senhor. E Ele como Senhor, Ele manda. E a gente apenas o quê? Obedece. É como eu sempre falo, né? Tem um dito popular que diz, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se a pessoa diz ser cristã, se a pessoa ela diz ser de Deus, se a pessoa ela diz crer em Jesus Cristo, então não tem jeito. É aquela frase, né? Não tem para onde correr, não tem jeito. Ou obedece ou não obedece. Então Jesus Cristo, ele disse: seja o vosso falar sim, sim, ou não, não. Sim, sim ou não, não. Ou você me serve ou você não me serve. Ou você me segue ou você não me segue. Isso eu estou falando da questão espiritual, tá? Essa palavra se aplica primeiramente no que diz respeito à vida espiritual. Mas essa palavra também se aplica às outras áreas. Por exemplo, a vida amorosa. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira normalmente nós intercedemos, né? Já é manhã de quinta-feira. E toda quinta-feira nós intercedemos pela vida amorosa, pela vida familiar. E Jesus, ele fala: calcula, pondera, vê se você tem condições de terminar essa construção, de terminar essa obra. E aí, após ponderar, após pensar, após refletir a respeito do que fazer, do que não fazer,
depois de chegar a uma conclusão, o que deve ser feito? O que deve ser feito é o seguinte: a pessoa ela precisa o quê? Ela precisa decidir. Na vida amorosa, a pessoa precisa decidir o que ela quer. Aliás, a palavra fala, né? Amós 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Jesus Cristo, ele disse: o que dois de vós concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra, será concordado nos céus. Então essa palavra, ela se aplica à vida amorosa, à vida familiar, né? Como é que o filho ele vai continuar convivendo com o pai, com a mãe, debaixo do teto do pai e da mãe, mas ele não quer se submeter às regras da casa? O filho que não é mais uma criança, já é um adolescente, ou melhor, já é um adulto, mas mora com os pais, tem que continuar o quê? Se submetendo, obedecendo. Por exemplo, a pessoa ela fez uma série de exames, foi no médico. O médico disse que a pessoa está com a pressão alta, ou está com, por exemplo, com gordura no sangue, enfim, está com problemas relacionados à questão cardíaca, né? Problema cardíaco. Aí o médico vai lá, receita, você vai ter que cortar isso, vai ter que cortar aquilo outro, você não pode beber. Aí o que a pessoa ela faz? O que ela tem que fazer? Ela tem que decidir. É sim ou não. É sim ou não. A pessoa vai abrir um negócio. Aí ela pondera, ela pensa, ela reflete, ela calcula. E depois de ela ter calculado, pensado, refletido, o que ela tem que fazer? Tomar uma decisão. Então Jesus ele fala, é sim ou não. Se passar disso é o quê? De procedência maligna. Toda pessoa que fica em cima do muro está vivendo em uma situação da parte de quem? A indecisão ela vem de quem? Vem do maligno. Por isso que Jesus ele fala, seja sim ou não. Ou seja, decide o que você quer. É sim? É sim ou não? Se for meio termo, então é de procedência maligna. O que eu entendo com essa palavra? O que o Espírito Santo falou ao meu coração quanto a essa palavra? Nós somos seres pensantes. Nós somos seres que refletimos e pensamos a respeito da nossa vida, do que realmente queremos e daquilo que nós não queremos. E o que o Espírito Santo me fez entender dessa palavra? O Espírito Santo falou comigo que a pessoa ela não pode ficar indecisa. Ela não pode ficar indecisa. Ou é não, ou é sim. O tempo, por exemplo, está passando. Os dias estão, passando velozmente. Aliás, a palavra fala que os dias seriam abreviados. Aí no que diz respeito à vida amorosa, é sim ou não? O que você decidiu quanto àquela pessoa que já se propôs a namorar com você, a ter um relacionamento sério com você? Qual foi a decisão que você tomou? Qual foi a tua escolha? Ou você está aí ainda pensando? Está cocheando entre dois caminhos? Elias chegou para o povo e disse, até quando cocheareis entre dois caminhos? Então Deus está perguntando, até quando você vai ficar cocheando? Até quando você vai ficar aí entre dois caminhos?
Isso no que diz respeito à vida amorosa. Ah, pastor, eu tô divorciado, eu tô separado. Minha mulher quer voltar, ou meu marido quer voltar. Ah, mas eu não quero voltar. Então, você tem que decidir. Tem que decidir. Ou você volta com ela, ou você não volta. Ou você volta com ele, ou você não volta. Jesus disse: se passar disso é de procedência maligna. Ou seja, a indecisão é sinônimo de algo maligno. A vida é assim, a vida é feita de escolhas. Ou tu vai para a direita ou tu vai para a esquerda. Agora ficar parado, ficar estagnado. Ou seja, você pensou, você ponderou, você calculou e agora você vai o quê? Ficar parado? Não vai agir? Há muitas pessoas assim, que o tempo está passando e a pessoa fica pensando. É aquela frase, né? Fulano pensa muito. E é verdade, tem gente que pensa muito. Pensar é importante. A pessoa também não pode fazer as coisas na base da emoção. Tudo tem que ser feito aqui, ó, na base do quê? Da lógica, da razão. Porém, pensou uma, pensou duas, pensou três. Vai pensar mais quantas vezes? Não, eu preciso pensar mais um pouco. Pô, mais um pouco? A pessoa te deu, sei lá, uma semana, um mês. É o quê? Vai ter que ficar esperando a tua resposta o quê? Por um ano? O tempo está passando. O tempo está passando. Daqui a pouco Jesus volta. Ou daqui a pouco nós não estaremos mais aqui, porque a qualquer momento poderemos partir. Enfim. Existem oportunidades na vida que são únicas. Tem muita gente que já perdeu oportunidades e oportunidades que eram únicas. Então o que o Senhor está querendo falar conosco por meio dessa palavra? Primeiramente, né, o Senhor está falando conosco no que diz respeito à vida espiritual. Até quando você vai ficar protelando? Até quando você vai ficar adiando de tomar a decisão de voltar para a presença de Deus? Até quando você vai ficar nessa de, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas não assume um compromisso com Jesus? Não assume um compromisso público diante de todos com Jesus, porque Jesus Cristo, ele disse: aquele que tiver vergonha de mim, aquele que se envergonhar das minhas palavras, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu terei vergonha de tal pessoa. Aquele que me rejeitar diante dos homens será rejeitado diante do meu Pai que está nos céus. Então o Senhor, ele está esperando de você o que? Uma atitude. Você que está afastado, você que está desviado, você que conhece a palavra, você não é leigo, você não é leiga, você conhece a palavra. Você conhece. Você que está afastado. É sim, sim ou não, não. Para aí, para pensar, pondera, calcula, faz aí um cálculo. Faz aí, sabe, faz aí o seu cálculo, começa a calcular, começa a refletir a respeito da tua vida. O que vale a pena? Vale a pena você permanecer longe da presença do Senhor. E quando eu falo longe da presença do Senhor, eu não quero falar de congregação, de denominação. A Bíblia fala, né? Qual bom suave é que os irmãos estejam em união. Mas estar em união não é num local específico apenas. É em casa, é no trabalho, é na condução, é em qualquer lugar. Igreja é você é a igreja, você é o templo. Se não é, tem que buscar ser. Nós somos o templo do Deus vivo. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Eu sempre bato aqui nessa tecla e sempre vou bater, porque é o que a palavra ensina. A congregação, a igreja local, na verdade, ela serve
como um ponto de encontro para orarmos, para louvarmos, para aprendermos da palavra. Mas a presença de Deus não se resume a um local de 4 paredes. Deus, ele quer habitar dentro da pessoa. Tanto é que a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O apóstolo Paulo, ele diz: e não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Tem gente que fala assim: eu estou me sentindo tão fraca porque eu não fui para a igreja. Como assim não foi para a igreja? Primeiro que a palavra igreja, no Novo Testamento, ela nunca foi associada a um templo. Você nunca vai encontrar a palavra igreja se referindo a um templo físico feito por mãos de homens. Mas você vai ver sim a palavra igreja associada a um grupo de pessoas que se reúnem em nome de Jesus Cristo. Seja na sala de uma casa, seja em um campo de futebol, num ginásio, seja numa praça pública, seja na congregação, né? Que no caso é a casa de oração. Mas antes de a congregação ela ser a casa de oração, antes do lugar que nós chamamos de igreja ser casa de oração, o primeiro lugar que tem que ser casa de oração é a nossa própria vida. Você ora, orar é falar com Deus. Falar com Deus, você fala com Ele na condução, você fala com Ele ao deitar, ao se levantar, ao se ajoelhar, ao ir para o monte, ou ao ir para a praia. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Isso é diabólico, sabia? Isso é diabólico, a pessoa querer limitar Deus. Não, aqui é o lugar, aqui é a casa de Deus. Casa de Deus, a palavra fala que Deus ele é tão grande que ele não pode caber dentro de um templo. O próprio Salomão, que foi o primeiro a construir um templo para Deus, ele disse isso. Deus é tão grande que ele não pode caber neste lugar. O profeta, né, Isaías, ele fala que os céus é onde fica o trono de Deus e a terra é o lugar de repouso para os seus pés. É o escabelo dos seus pés. O lugar que Deus quer habitar é dentro de você. Para que quando você for para a escola, quando você for para a faculdade, quando você for para o trabalho, quando você estiver na sua vizinhança, no meio da sua parentela, Ele venha falar através de você. Ele venha, socorrer aos necessitados através de você. Você tem que ser o templo do Deus vivo aqui na terra. Então Deus está falando o seguinte: até quando você vai ficar protelando de voltar para a minha presença? O que é voltar para a presença de Deus? Voltar para a presença de Deus é voltar a praticar as primeiras obras. É voltar a orar, a jejuar, a fugir das coisas erradas. Então essa palavra se aplica primeiramente à vida espiritual. Então você que está afastado, é tempo de você se voltar para Deus, se voltar para o Senhor, de você voltar a obedecê-lo, a se submeter a Ele, porque Ele é Pai, e Ele diz na sua palavra: se eu sou Pai, onde é que está a minha honra? E o que é honrar? Honrar é servir. Honrar é respeitar. É respeitar. É ter temor. Então você que está afastado, é hora de você voltar. Você que não entregou a vida para Jesus, é hora de você entregar. Todas as pessoas no Brasil já ouviram falar que Jesus cura, liberta e principalmente salva. Mas quantas são as pessoas que não tomam essa decisão? Só ficam protelando, adiando. Quando for mais adiante eu entrego a vida para Jesus. Quando eu tiver um pouquinho mais velho, eu entrego a vida para Jesus. Ou então a pessoa fica dando desculpa: mas é tão difícil, é tão difícil, é tão difícil. É difícil mesmo. Difícil, mas não é impossível. Então você tem que tomar essa decisão.
Você que estava pensando em se desviar, pensando, sabe, em abandonar a presença de Deus. Você que estava pensando aí, sabe, em voltar a viver a velha vida. Deus está falando contigo. É sim, sim ou não, não. Tem gente que até fala, né, crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Você conhece a palavra. Você conhece. Por isso que Deus está falando contigo. Deus está usando os meus lábios, a minha boca nesse momento. Você acha que foi o quê? Por obra do acaso que você veio assistir esse vídeo, essa live? Você acha que é por obra do acaso que você está ouvindo essa palavra de sim, sim ou não, não? Elias chegou para o povo e disse: até quando vocês irão cochear entre dois caminhos? Até quando? Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, então a Ele servir. Mas se é Baal, então servir a Baal. O que vocês não podem é ficar divididos. E Jesus Cristo, ele disse, né? Não pode servir a dois senhores. Porque ou há de agradar a um e desagradar a outro. Então você que está ouvindo a palavra, que ouviu a palavra até aqui, sai de cima do muro, desce do muro. Você já pensou, já refletiu, já pensou mais de 20 vezes. E aí, vai ficar indeciso em relação à tua vida amorosa? Em relação àquela pessoa? Ela está interessada em você. Ele está interessado em você. E você vai ficar aí, indeciso, indecisa? Se você ficar indeciso, indecisa, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa vai... Deus vai pegar e vai fazer com que aquela pessoa encontre outra. Que esteja de acordo em andar juntos, de estarem juntos. Lembra lá do rei Assuero? Conhece a história do rei Assuero? Deixa eu contar essa história rapidinho aqui antes de nós orarmos. A palavra fala lá no livro de Esther que a Vaste, que foi mulher de Assuero, a primeira mulher de Assuero antes de Esther, a Vaste, ela não se submeteu, né, à vontade do seu esposo, do seu marido. Ele era rei, ele fez um banquete e ela não compareceu, ela se desfez, né, do Assuero. Para ele foi uma vergonha aquilo. E aí diz a palavra que Assuero convocou todas as mulheres, né, do reino, e foi feito tipo um concurso, vamos dizer assim, né? As mulheres foram passando diante do rei Assuero até que chegou a vez da Esther. E ele foi e escolheu a Esther. Ele escolheu a Esther. A Esther, ela substituiu a Vaste. Então Deus faz assim. Quando você fica indeciso, indecisa, ainda mais quando a outra pessoa já deixou bem claro quais são as intenções dela para contigo. Eu estou pensando. Como eu disse, há oportunidades na vida que são únicas. Passou a oportunidade, deixou a oportunidade passar, já era. Tem oportunidades que são únicas. É que nem, por exemplo, vaga de emprego. É que nem a oportunidade de abrir um empreendimento, um negócio próprio. Ou a pessoa aproveita a oportunidade que surgiu para ela naquele momento, ou senão ela nunca mais vai ter uma oportunidade como aquela. Existem oportunidades que são únicas. É que nem eu falei na questão da saúde. O médico diz, você tem que abrir mão disso, daquilo outro, para o teu colesterol abaixar, entendeu? Você está com a pressão alta, você está com situação cardíaca não muito boa, então você tem que cortar isso, cortar aquilo outro. Bem, foi falado o que a pessoa lá tem que fazer, mas aí o que ela faz?
ela fica, né? Ou às vezes ela nem fica em cima do muro, às vezes ela toma a decisão, mas toma a decisão que é errada. Ela opta pelo sim, sim, mas um sim, sim nada favorável a ela. Ou às vezes para um não, não, mas um não, não nada favorável a ela. Então essa é a palavra do Senhor. Foi o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Compartilhe essas duas passagens bíblicas. Seja o vosso falar sim, sim ou não, não. Se passar disso é de procedência maligna. Jesus disse, pensa, pondera, vê se você tem condições para terminar isso. Vê se você tem condições para concluir essa obra, esse projeto. Para depois não chegar lá na frente e você o quê? Passar vergonha. A vida é assim. A vida, ela, para ser uma vida de sucesso, para nós termos uma vida de sucesso, uma vida bem sucedida, nós precisamos o quê? Projetar. A palavra até diz, né? Está lá em Jó. Lá no livro de Jó diz, projetando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Então essa é a palavra. Deus não quer que você coloque nada, nem pessoas e nada acima dele. Ele quer que você coloque ele como primeiro. Ele quer que você negue você mesmo, negue-se a si mesmo. Não foi o que ele disse? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ele quer que você aborreça pai, mãe, esposa, filhos. Lembrando que quando ele fala isso, ele diz o seguinte, ele está querendo dizer o seguinte: entre agradar homens, entre agradar pessoas e agradar a ele, agrade a ele. Ah, meu marido falou que se eu virar cristão, me larga. Minha esposa falou que se eu virar cristão, me larga. E aí? Qual vai ser? Como diz aqui no Rio de Janeiro, né? Qual vai ser? E aí? Qual vai ser a tua decisão? O que você decide? Ah, mas eu gosto dele, eu gosto dela. Você pode até gostar, você pode até amar. Mas se o filho, se a filha, se o pai, se a mãe, se o companheiro, se a companheira te colocar a contar para ele, ou eu ou Jesus, você tem que optar por quem? Por quem você vai decidir? Eu vou decidir sempre pelo Senhor Jesus. Sempre. Sempre. Quer ir embora? Fica à vontade. Não quer falar comigo? Fica à vontade. Mas eu não abandono, eu não deixo o meu Senhor Jesus, o meu Salvador, porém também o meu Senhor. Eu não deixo Ele. Eu não deixo Ele. Foi o que Ele disse. Ele disse, não podes amar o teu pai, a tua mãe, mais do que a mim. Não podes amar a tua mulher, os teus filhos, as coisas que você tem, mais do que a mim. Se você amar pessoas, ainda que sejam pessoas muito queridas por você, se você amar pessoas e coisas acima do Senhor Jesus, ele fala, tu não és digno de mim. Então, eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo está mandando eu falar. Está mandando eu falar. Tem pessoas que estão passando por situação assim. A pessoa está sendo pressionada pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela filha. Tem pessoas que estão me assistindo. O Espírito Santo fala isso no meu espírito. Pessoas que estão passando por luta dentro de casa. Pastor, depois que eu entreguei a vida para Jesus, eu estou tendo uma luta. Muita luta. Mas é luta mesmo. Você quer andar no espírito, mas os teus familiares querem andar na carne. Espírito contende com a carne e a carne contende com o espírito. Então, já é de se esperar
que haja o quê? Uma discussão, um desentendimento. Você está no Espírito, você está buscando andar no Espírito, mas o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, não tem tido esforço nenhum para querer andar no Espírito. Então, bem, Jesus até disse, né? Os teus inimigos serão os da sua casa. Quando ele disse isso, ele disse nesse contexto. Você está no Espírito, mas o teu marido não está. Você está no Espírito, mas a tua esposa não está. Você está no Espírito, mas o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos não estão. Então vai ter o quê? Vai ter confronto, vai ter, entendeu? Principalmente da parte deles para com você. Mas Jesus Cristo, ele disse, aquele que me serviu, o Pai honrará. Então continue servindo ao Senhor. Se não tem servido, passe a servir. E pode ter certeza que Ele vai te honrar. Pode ter certeza que o Espírito dele, o Espírito Santo, cedo ou mais tarde vai convencer o teu marido, vai convencer a tua esposa, vai convencer o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos. Mas para isso você precisa perseverar em servir ao Senhor. Glória a Deus. Seja o vosso falar, sim, sim ou não. Tome a sua decisão. E a melhor decisão que você pode fazer é servir ao Senhor. Que você receba essa palavra de bom grado da parte do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. Quero nesse momento orar. Vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor nessa hora. Meu Deus, eu ministrei a Tua palavra até aqui, meu Pai. E o Senhor espera de nós uma atitude de sim, sim ou não, não. O Teu Filho Jesus Cristo, Ele disse, o que passar disso é de procedência maligna. A pessoa que fica indecisa, a pessoa que não toma a decisão, seja para sim ou seja para não, essa pessoa está em situação de malignidade. Jesus disse, é de procedência maligna, ou seja, ficar indeciso é de procedência maligna. O mal, ele quer isso, o mal quer que a pessoa fique indecisa. Ou se não, se a pessoa escolher o que fazer, o mal, ele quer que a pessoa escolha o que não é para ela escolher. E na maioria das vezes, na maior parte das vezes, Deus mostra. Deus, ele mostra. Aliás, a Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, que todo aquele que confiar no Senhor, que todo aquele que crer no Senhor, de maneira alguma será confundido. O Senhor mostra. A pessoa, ela pede uma resposta. Meu Deus, me dá uma resposta, me dá uma direção, me mostra o que fazer. Aí o Senhor mostra. E ela sabe o que ela tem que fazer. Mas o mal, que não quer ver ela feliz, que não quer ver ela principalmente salva, o mal fala o contrário daquilo que o Senhor já falou. O Senhor fala, vai para a direita. Mas aí o mal vai e fala, vai para a esquerda. Ou senão ele fala, não, fica parado, não faz nada. Sendo que Deus já falou para a pessoa tomar a atitude. Deus já falou para a pessoa agir, mas ela não age. Vem aquele sentimento de medo. O medo paralisa a pessoa. Por isso que Jesus, ele disse, é sim, sim ou não, não. Se passar disso é de procedência maligna, ou seja, a pessoa que não decide, a pessoa que fica ali na dúvida, a pessoa que fica ali, sabe, sem tomar uma decisão nem para sim, nem para não. Ela sempre fica ali pensando, o que eu vou fazer, 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 o que eu vou fazer. A pessoa não percebe que ela está ali sob influência do mal. Porque é o mal que quer que ela fique, sabe, em situação de indecisão. E quando toma a decisão, e quando é para tomar a decisão, o mal quer que a pessoa tome a decisão contrária daquilo que Deus já falou, que é para ela não fazer.
Então, meu Deus, eu te peço nesse momento, essa pessoa que ouviu a tua palavra, que o Senhor venha dar direção a ela, que o Senhor venha confirmar a ela aquilo que ela deve fazer segundo a tua vontade. E que quando o Senhor revelar, meu Deus, a tua vontade, talvez o Senhor já até revelou para essa pessoa o que ela tem que fazer, mas ela está protelando, ela está adiando. Existem pessoas, por exemplo, que conhecem a tua palavra. Existem pessoas, por exemplo, que já ouviram falar que Jesus Cristo cura, liberta, salva, mas a pessoa fica protelando, a pessoa fica adiando. E quem está por detrás disso? Dessa indecisão? Ela já pensou, ela já ponderou, ela já refletiu, mas ela fica adiando, ela fica protelando. E foi falado, meu Deus, foi falado que existem oportunidades que são únicas na vida. A salvação, ela é dada a todos. É oferecido a salvação é oferecida a todos. Mas infelizmente não são todos que decidem a tempo de serem salvos. Então, meu Deus, eu oro por essa mulher, eu oro por esse homem que ouviu a tua palavra, para que decida. Essa pessoa precisa decidir, meu Deus. O profeta Elias, ele chegou para o povo e disse: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois caminhos? Até quando vocês vão ficar indecisos entre o Senhor e Baal? Se Deus é o Senhor, então servir ao Senhor. Agora, se Deus é Baal, então sirvam a Baal. Agora, vocês ficarem divididos, indecisos, ou querer servirem ao Senhor e a Baal ao mesmo tempo, não, isso não pode. Quantas são as pessoas, meu Deus, que estão divididas? Estão entre querer ficar na tua presença e ficar no mundo. Entre em querer fazer a tua vontade e querer fazer a vontade das pessoas, do marido, da esposa, do pai, da mãe, dos irmãos, dos filhos. Quando na verdade devemos agradar ao Senhor em primeiro lugar. Como disse o apóstolo Paulo: fui eu chamado para agradar a homens? Fui eu chamado para agradar a homens? Pedro também disse: convém antes agradar a Deus do que agradar a homens. Então, meu Pai, que essa pessoa venha receber forças, que ela venha ter força para fazer a tua vontade, para fazer aquilo que é do teu agrado. Ainda que as pessoas se levantem, ainda que as pessoas sejam contra ela, ainda que as pessoas virem a cara para ela, ainda que as pessoas virem as costas para ela, ainda que as pessoas rejeitem ela, mas pelo fato de ela decidir pelo Senhor, o Senhor não irá rejeitá-la. O Senhor irá acolhê-la na tua presença. O Senhor irá abraçá-la na tua presença. Então eu oro nesse momento, meu Deus, para que essa pessoa saia da indecisão, saia da inércia, saia da estagnação e que ela venha decidir pelo Senhor, decidir por estar na tua presença, por estar servindo ao Senhor, por estar agradando ao Senhor. Agora, meu Deus, eu quero nesse instante pedir por todos aqueles que solicitaram oração pelo Message, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook, onde houver um pedido de oração, um pedido de socorro, que o Senhor venha curar os enfermos, que o Senhor venha curar os doentes, que o Senhor venha dar saúde, meu Deus, aos que se encontram enfermos, acamados, que o Senhor venha curar, meu Pai, aqueles que se encontram doentes na alma, pessoas que sofrem com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, com desejo de suicídio, com vontade de morrer, pessoas que não conseguem dormir à noite, pessoas que ao dormir têm sonhos estranhos, sim, que têm pesadelos, pessoas, meu Deus, que têm tido visão de vultos, audição de vozes,
pessoas que têm sido atormentadas pelo mal. Liberta nessa hora, meu Pai. Liberta nesse instante, meu Deus. Te peço nesse momento, meu Deus, que o Senhor venha nesse instante, meu Deus, fazer com que aqueles que precisam de resposta para a vida profissional e financeira, eles sejam alcançados pelo Senhor. Que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha abençoar o trabalho das mãos, que o Senhor venha ajudar os teus filhos a pagar as dívidas, que a causa na justiça seja julgada e que haja, meu Deus, da parte do Senhor, a bênção da qual não acrescenta dores sobre a vida profissional, financeira, empresarial. Peço, meu Deus, pelas famílias, que o Senhor venha salvar o pai, a mãe, o filho, a filha, o esposo, a esposa, que o Senhor venha resgatar a parentela dessa pessoa, a família desta pessoa, que o Senhor entre com o teu Espírito, meu Deus, no lar dessa pessoa, e que teu Espírito venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então assim, meu Deus, eu oro por todas as áreas. Abençoe os casais, os solteiros, os divorciados, os que se encontram viúvos, os viúvos, as viúvas, os que esperam no Senhor, meu Deus, para serem felizes na vida a dois. Abençoe a todos, meu Pai. Abençoe a todos. E os que estão afastados, que se voltem para o Senhor. E os que não entregaram a vida ao Senhor, que se entreguem, que venham se render ao senhorio de Jesus Cristo, para que assim possa ter os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então assim, meu Deus, eu apresento a vida de todos que solicitaram oração. E já creio na resposta, meu Deus, dessa oração, desse clamor, na manhã desse dia, para a glória do Teu nome. Assim, meu Deus, nós oramos e já cremos pela fé, e tão somente pela fé, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Desce do muro, sai do muro, se decida, seja para qualquer área da tua vida, seja profissional, financeira, familiar, né? Decida perdoar. É sim, sim ou não, não. Ah, eu estou pensando aqui se perdoo, se não perdoo. Não. O perdão é sim, sim. Para a mágoa é não, não. Então, decida. Decida. Seja uma pessoa decidida. Não seja uma pessoa, sabe? Para a vida amorosa, seja uma pessoa decidida. Para a vida espiritual, seja uma pessoa decidida. Sim, sim para Jesus. Não, não para o mundo. Não, não para o diabo. Não, não para as minhas vontades. Sim, sim para a vontade do Senhor. Sim, sim para os mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando, mas deixa eu orar aqui rapidamente pelos semeadores do Deus vivo. Aqueles que mensalmente têm honrado ao Senhor Jesus por meio desse ministério. Meu Deus, o Senhor venha abençoar todos os semeadores do Deus vivo. Multiplica, meu Pai, as sementes. Abençoa o trabalho das mãos dos teus filhos. Faz os teus filhos serem prósperos e bem-sucedidos. Faz os teus filhos terem muito para emprestar e até para dar. Faça com que os teus filhos, meu Deus, sejam cabeça ao invés de cauda. Que todas as bênçãos do Senhor, escritas na tua palavra, os alcance. Assim eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de todos os semeadores. E já creio pela fé na resposta dessa oração, em favor dos semeadores do Deus vivo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, vou terminar. E mais tarde, da madrugada de quinta para sexta, eu vou estar aqui às 3h33 da manhã com a permissão do Senhor, orando e intercedendo por todos aqueles que têm acompanhado ao meu ministério. Glória a Deus. Você que está me assistindo, se você está aqui pela primeira vez, né, no canal YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações, para ser avisado de quando eu postar vídeos aqui pelo canal, tá bom? E você que está pelo Facebook, se você não me segue, tem a opção de me seguir. Ative o sininho também para ser notificado, avisado de quando entrar ao vivo aqui pelo Face. Então é isso. É sim, sim ou não, não. Pensou, ponderou, refletiu, agora tem que tomar decisão. Sim, sim ou não, não. Nunca fique
imparcial. Nunca procure ser neutro. Até porque para Deus não existe. Para Deus não existe assim negócio de ser neutro. Ou você é da luz ou você é das trevas. Ou você é da bênção ou você é da maldição. Ou você é de Jesus ou é de Satanás. Ou você é de Deus ou você é do diabo. É desse jeito. Não tem meio termo com Deus. Ou é ou não é. É sim, sim ou não, não. Então é isso. Compartilhe esse vídeo, pelo menos com 12 pessoas, e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Até mais tarde, às 13h33 da manhã, da madrugada de quinta para sexta, com a permissão do Senhor. Muita luz, graça e paz.